Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 30. Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois ele convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província, para assistirem à dedicação da imagem que ele mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação daquela imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, e ordenou que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas
mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e nem havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por tua palavra, Senhor, inspirada e autoritativa, lâmpada para os nossos pés em dias escuros, que clamam pela nossa fidelidade, gritam para que nos prostremos e adoremos, mas obrigado porque, por meio dela, somos instruídos a vivermos uma vida que persevera fiel a Ti até o fim, ainda que isso nos custe e nos custe muito caro. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos o nosso coração no lugar certo essa noite. É assim que oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Em 1995, irmãos, Mel Gibson lançou um filme chamado Coração Valente. Talvez você já tenha assistido, é um clássico do cinema. Ele conta a história de uma guerra entre os escoceses e a Inglaterra. O rei inglês estava dominando os escoceses, subjugando a Escócia, e então esse grande líder, William Wallace, se levanta contra a tirania da Inglaterra. Wallace tinha diante de si uma escolha muito clara naquele momento. Ele foi capturado na guerra que ele estava, naquele momento da história, e a sua escolha era muito clara. Ele podia jurar lealdade ao trono inglês e, sem dúvida alguma, se ele fizesse isso, ele seria poupado, ele não morreria. A cena, inclusive, nesse momento do filme, ela é muito interessante, porque quando a gente assiste essa cena no filme, a gente olha o semblante das pessoas que estão vendo a captura de Wallace, e mesmo dos seus patriotas, o que nós vemos, dado o sofrimento de William Wallace, é que eles esperavam que ele se rendesse ao trono inglês. Eles estavam torcendo para que Wallace jurasse lealdade ao trono, porque o seu sofrimento era tamanho. Mas ele também podia apenas se calar, ele podia não liderar aquela revolução escocesa contra a Inglaterra, e ele também poderia, sem dúvida alguma, viver. Mas no momento mais escuro em que Wallace está preso e ele está sendo questionado sobre qual decisão ele tomaria, quando ele está amarrado, humilhado, sendo torturado, Wallace não se rende.
ele não se entrega. E quando todos estavam então ali esperando que ele se submetesse, ele usou o seu último fôlego para dar um grande grito, e o seu grito que ecoa é liberdade. Esse é o grande grito que ele dá: liberdade para o seu povo, para a sua nação. Isso ecoa por todos os cantos, isso inflama o seu povo escocês para lutar por essa liberdade que ele acreditava. O que marcou essa cena não foi a coragem de Wallace apenas de enfrentar a morte em razão do seu propósito de libertar a Escócia da dominação inglesa, mas o que ficou claro aqui, o que marcou essa cena, foi a perseverança de Wallace. A perseverança dele se manter fiel até o fim, mesmo quando isso custaria a sua vida, quando isso custaria tudo para ele, quando isso poderia lhe arrancar tudo aquilo que ele tinha naquele momento e ele teria outras opções, outra oportunidade. Quando eu fiquei pensando sobre isso, meus irmãos, eu lembrando desse filme, pensando sobre esse sermão, eu fiquei me perguntando sobre nós, sobre eu e você. Eu me perguntei se eu e você somos esse tipo de pessoa, como Wallace, que colocados sob pressão, colocados sob situações difíceis, ou não tão difíceis, apenas as exigências culturais, talvez, da nossa época, se eu e você somos pessoas que nos curvamos ou se perseveramos até o fim. Nós vivemos em um mundo que sempre vai exigir de nós, como o rei inglês exigiu de Wallace, que nos curvemos. As expectativas, os ídolos culturais, as pressões por aceitação, os modelos que o mundo propõe sempre exigirão de nós que nos curvemos. Daniel 3 vai nos explicar e nos mostrar que aqueles que receberam uma nova vida e foram conformados, não à imagem desse mundo, não à imagem dos ídolos desse tempo, mas foram conformados à imagem de Cristo, eles vivem de forma singular, perseverando, fiéis, não só em momentos pontuais, não só quando eles estão nas quatro paredes desse templo. Afinal de contas, é muito fácil ser crente quando a gente está aqui dentro. Difícil é ser crente quando nós não estamos aqui dentro. Difícil é ser cristão quando os olhos não estão sobre nós, quando nós estamos sozinhos, quando a nossa esposa não está nos vendo, quando nós não precisamos prestar conta. É nesse momento que nós somos convidados a perseverar até o fim e não nos curvarmos, quando tudo está em jogo. E quando a gente olha, então, para Daniel 3, eu quero te convidar a ficar com a sua Bíblia aberta. Há três grandes verdades que eu quero discorrer aqui com você, para que isso fique claro para nós nesse encerramento dessa série, em que eu quero destacar a perseverança fiel para você. O primeiro ponto que nós precisamos ter claro é que a cultura, esse modelo de mundo que nós vivemos, ele sempre exigirá de mim e de você uma conformidade constante. Eu vou repetir isso para você. Esse mundo em que eu e você estamos inseridos, embora tenhamos a certeza de que não somos daqui, que pertencemos a uma outra nação, a um outro povo, somos fiéis a um outro rei, este mundo, esta cultura, sempre exigirá de mim e de você, enquanto estivermos aqui, uma conformidade a este padrão constante, todos os dias. Abre uma aspas, ainda que parcialmente disfarçada, ainda que parcialmente disfarçada, fecha aspas. Da onde você está tirando isso, Jefferson? Nos versículos 1 a 7, o autor vai nos revelar essa verdade. E ele vai revelar isso mostrando para nós
duas coisas importantes. A primeira, ela está logo no versículo de número 1. Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O que o autor está dizendo para nós aqui é que esse indivíduo, Nabucodonosor, ele tinha sede de poder. Deixa eu te contextualizar. Nabucodonosor era rei da Babilônia, a maior nação que existia nessa época. Seu poder era inigualável. Onde a Babilônia chegava, eles conquistavam. Uma série recente que nós fizemos aqui, nós falamos sobre o livro do profeta Isaías, e nós falamos sobre os cânticos do servo, você deve se lembrar disso. E quando nós falamos sobre os cânticos do servo, nós falamos sobre as profecias do profeta Isaías à nação de Israel, ao povo de Judá, dizendo para que eles se arrependessem dos seus pecados, pois caso contrário, ele usaria uma outra nação que seria usada por Deus para trazer juízo ao povo. E com qual objetivo? A fim de que o povo se arrependesse dos seus pecados. E que nação era essa? A Babilônia. A Babilônia seria o instrumento de Deus para trazer juízo ao povo de Deus, para que ele se arrependesse dos seus pecados e assim voltasse-se para Deus. Então, a Babilônia é essa nação poderosa, dominadora, uma força de guerra impressionante. E eles conquistaram no seu tempo grandes nações, povos, tribos, línguas e nações. E no capítulo de número 2, se você voltar um pouquinho, você vai entender um pouco melhor por que Nabucodonosor está construindo uma estátua no capítulo 3. No capítulo de número 2, Nabucodonosor tem um sonho, só que ele sonha e não se lembra do sonho. Ele acorda e fala assim, o que eu sonhei mesmo? E ele está com aquela sensação de que o sonho era importante, ele fica desesperado, só que ele não consegue se lembrar. E aí então ele reúne todos os sábios que ele trouxe dos outros povos, das outras nações, e ele pede para que eles revelem para ele o sonho que ele teve. Só que os sábios falavam para ele, mas como é que a gente vai revelar o sonho que você teve se você não contar para a gente o sonho que você teve? Ele falou, não quero saber, o problema é de vocês são os sábios. Tipo, você que ganha para fazer isso, resolve o problema, meu amigo. E então chega um personagem, Daniel, profeta Daniel, que veio cativo quando Babilônia invadiu o povo de Judá. E aí Daniel, ele chega diante do rei e ele ora ao Senhor. E ele diz para Nabucodonosor que era o Senhor Deus que ia revelar qual era o sonho que ele havia tido. No versículo de número 31 do capítulo 2, se você olhar comigo, você vai ver a interpretação. E ele diz assim, olha, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Olha aí, o que estava acontecendo no sonho de Nabucodonosor, tinha uma estátua lá também. E essa estátua era enorme, tal qual a que ele constrói no capítulo de número 3. E essa estátua era enorme, ela era impressionante de aparência, ela tinha uma aparência terrível. E a cabeça da estátua, ela era feita de ouro puro. Mas veja bem, os outros componentes da estátua, as outras partes do corpo da estátua, não eram feitas de ouro. Dá uma olhadinha comigo aqui. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram parte de ferro e outra parte... Olha o que aconteceu. Uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro. E o que aconteceu? Esmigalhou a estátua, derrubou a estátua, quebrou a estátua. E aí então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó. Olha que interessante
o que está escrito no finalzinho do versículo 38. Tu és, Nabucodonosor, a cabeça de ouro. É isso que estava acontecendo. Deixa eu te explicar. O Senhor Deus estava dando uma visão a Nabucodonosor sobre os governos da terra. E ele está dizendo, olha, Nabucodonosor, você é poderoso mesmo, você é o cara. Você é a cabeça de ouro de todos os governos e de todas as nações poderosas do seu tempo. Mas há outras. Outros são de ferro, outros são de bronze, outros são de prata. Mas o Senhor Deus mostrou para ele que nenhuma nação é poderosa o suficiente que ele, o Senhor Deus, não possa destruir. Nenhum governo é grande demais que subsista o poder de Deus. Vem uma pedra destacada do nada e bate nos pés daquela estátua e a destrói. Só que Nabucodonosor, quando ouve isso, ele não fica contente. Então o que ele faz? Ele fala, não, eu não estou satisfeito em apenas ser a cabeça de ouro. Eu quero ser o corpo inteiro de ouro. Eu vou mostrar que eu sou poderoso o suficiente, mais do que apenas a cabeça de ouro. Eu sou o corpo inteiro de ouro. Eu sou mais poderoso do que todas as outras nações. E ali no capítulo de número 3, então, o que a gente vê é Nabucodonosor se colocando de forma afrontosa com relação a esse sonho que ele teve e revelando sua sede por poder. E ele constrói uma estátua também grande e poderosa, toda de ouro, dos pés à cabeça. E olha uma outra coisa importante. Ele a constrói na província da Babilônia. Olha aqui. Ele a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Por que isso é importante? Por que o autor disse isso para a gente, Jefferson? O autor está lembrando a gente que esse lugar era um lugar onde as pessoas também buscavam sede por poder. Sabe o que foi construído na planície da Babilônia? A Torre de Babel. Lembra-se do que os homens queriam com a Torre de Babel? Construir o seu nome nas alturas, elevar o seu nome, fazer-se conhecido. E o que eles queriam? Sede de poder. Eles se sentiam superiores. E aí o projeto não deu certo. Mas agora Nabucodonosor está usando esse mesmo lugar com uma ideia, fazer-se, mostrar-se com meio de uma estátua toda de ouro, de que ele é poderoso e que ninguém pode destruir Nabucodonosor. E para ele conseguir consagrar isso, irmãos, o que ele faz? Ele exige uma conformidade de todos os povos. Ele reúne todos os sátrapas, ele reúne os prefeitos, ele reúne os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, está ali no versículo 2, os magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação daquela imagem. E quando ele reúne todos os povos, línguas e nações, ele pede o seguinte para o arauto dizer, olha o versículo número 4 e o versículo de número 5. Quando vocês ouvirem o som de todos esses instrumentos, trombeta, pífaro, cítara, harpa, saltério, flauta dupla e de toda espécie de música, vocês precisam prostrar-se. E não é se prostrar apenas, não é só ajoelhar. O que vocês vão fazer quando se ajoelhar? Vocês irão adorar. Adoração. O que Nabucodonosor está estabelecendo aqui é um culto a ele, um culto ao imperador Nabucodonosor. Ele estava sugerindo uma conformidade cultica. Todos os povos, todas as tribos dominadas, todas as línguas, todas as nações, agora precisavam se prostrar diante de Nabucodonosor e adorar a ele. Só que veja bem, existe uma distorção sutil aqui, que preciso que você preste bastante atenção. Nabucodonosor não ordenou que ninguém deixasse de adorar seu próprio Deus. Quando a Babilônia conquistava os povos, conquistava as nações,
Esses povos e nações tinham o seu próprio Deus, assim como Israel. Israel tinha o seu Deus, e essas outras nações e povos também tinham os seus deuses. Só que Nabucodonosor não estava pedindo a esses povos, tribos, línguas e nações que, quando ouvissem essas músicas, deixassem de adorar os seus deuses, que Israel, povo dominado, deixasse de adorar o seu único Deus. Não, ele não está pedindo isso. O que Nabucodonosor está pedindo é mais sutil, é uma distorção. Sua proposta era a seguinte: quando eu ordenar, vocês devem se prostrar diante da minha imagem. Depois, vocês podem adorar quem quiserem. Depois vocês podem voltar aos seus cultos. Depois vocês podem voltar domingo para a igreja. Depois vocês podem levantar a mão. Vocês se curvem a mim quando ouvirem o som das músicas. Quando eu ordenar, todas as vezes, olha o versículo 5, quando ouvirem o som das músicas, então vocês se curvem. Então vocês se prostrem e adorem. Depois disso, vocês podem viver a forma como vocês quiserem. Depois vocês podem viver como quiser. Agora, meu irmão, o que choca é que a partir do versículo de número 7, a gente percebe que essa atuação, ela se deu de forma gigantesca. Olha o que está escrito no versículo de número 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, de todos os instrumentos de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Não houve nenhum tipo de questionamento na maior parte da massa. Os povos, línguas prostraram, todas as nações se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor havia estabelecido e adoraram aquela imagem. É claro, alguém pode me dizer o seguinte: Jefferson, ele ameaçou o povo. Olha o que está escrito no versículo de número 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. É muito interessante como eu e você buscamos justificativas para estabelecer a forma como eu e você vivemos e por que agimos como agimos diante das circunstâncias. Mas deixa eu te dar uma definição de adoração aqui, porque o que está em jogo aqui é o culto, é a adoração. Pastor Timothy Keller, quando ele escreveu o livro Deuses Falsos, ele fez uma definição de adoração muito interessante. Ele disse o seguinte: adoração é aquilo que você olha e diz no fundo do seu coração: se eu tiver isso, então sentirei que na minha vida tem sentido, que eu tenho valor, que eu estou seguro e significado. Veja o que Keller está dizendo. É aquilo que eu olho e eu digo no meu coração: se eu tiver isso, então eu tenho tudo aquilo que eu preciso na minha vida. A minha vida tem sentido. Eu tenho valor, eu estou seguro, eu encontrei o significado que eu preciso. Em outras palavras, a idolatria é tornar uma coisa criada. O sucesso, o amor, o dinheiro, o poder, a carreira, a aprovação, e esperar que essas coisas proporcionem para a gente tudo aquilo que a gente espera, tudo aquilo que a gente gostaria de ter, a segurança, a identidade e a salvação que a gente busca nas coisas criadas dessa vida. E aí a gente busca nas coisas criadas e, ao buscá-las, a gente fica criando uma série de justificativas para fazer aquilo que a gente faz. E a gente vai dando outros nomes para a nossa idolatria. Eu vou te dar um exemplo. A gente se submete às propostas do nosso trabalho para fazer as coisas erradas, para mentir, para fazer os lançamentos errados. A gente se sujeita às propostas do nosso chefe
Por quê? Porque a gente diz que esse é o nosso ganha-pão, esse é o nosso sustento, é o trabalho que Deus nos deu para sustentar a nossa família. E a gente compromete os nossos valores éticos, a nossa fidelidade moral, e a gente entende que isso é porque a gente precisa responder daquela forma, porque senão eu não terei o meu pão de cada dia. Isso, meu irmão, na verdade, é desculpa, é justificativa que a gente dá. É dizer, se eu não me curvar, eu vou ser lançado na fornalha de fogo ardente e ela vai me queimar. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, a idolatria do nosso coração é tudo aquilo que eu e você colocamos como algo que é suficiente para a nossa vida e que diz para nós que sem aquilo nós não podemos viver. Sabe quem é que te sustenta? Não é o seu trabalho, não é o dinheiro que você recebe, não é o seu olerite, não importa quantos dígitos tem lá. Quem sustenta você é o teu Deus. Não importa em que trabalho você esteja, não importa o que você faça, não importa o que você esteja fazendo, Deus proverá para você o teu sustento, Deus proverá para você o seu alimento em toda e qualquer situação da sua vida. Por quê? Porque é Ele que cuida de você, não é você que cuida de si próprio. Não é você que busca o seu sustento, é Deus quem traz o seu sustento para você. Agora, eu e você encontramos justificativas outras para não respondermos ao Senhor Deus. E aí a gente faz que a cultura exija de nós uma conformidade constante, ainda que parcialmente disfarçada. C.S. Lewis disse para a gente uma coisa interessante. C.S. Lewis diz para a gente o seguinte, ele diz que a idolatria, ela é o nosso fascínio pelo círculo fechado. E o que é o círculo fechado, Jefferson? É o desejo que eu e você temos de estar do lado de dentro daquela linha invisível que vai fazer com que todos aqueles que estejam do lado de dentro sejam aceitos ou sejam queridos. Ou seja, C.S. Lewis está dizendo, eu não preciso talvez disso, mas eu sou fascinado por isso e eu quero fazer parte disso. O nome disso é idolatria. É dizer, Deus pode ser importante para mim, mas Ele é inegociável. Ele não é tão importante assim para mim. Ele não é inegociável. Eu posso me curvar diante disso. Eu posso me dobrar diante da imagem de Nabucodonosor e depois no domingo voltar aqui. E todos os dias eu e você estamos nos dobrando diante de imagens de Nabucodonosor, nos submetendo àquilo que a cultura exige de nós, em conformidade constante, ainda que ela seja disfarçada. Ainda que ela apareça para mim e você totalmente disfarçada como correta, ou ainda que ela nos exija alguma coisa, e a gente acredita que estamos fazendo isso para nos salvar, para salvar a nossa vida, porque senão nós vamos ser lançados na fornalha de fogo ardente. É isso que eu e você fazemos todos os dias. Ainda hoje, há muitas imagens de ouro diante das quais as pessoas se prostram. Ideologias, narrativas culturais, demandas por aceitação, parece só uma formalidade, curvar-se, concordar, rir junto. A gente quer permanecer no grupo do WhatsApp, porque a gente acha que não tem problema, e aí a gente fica tolerando aquelas piadinhas, aquelas figurinhas, aqueles vídeos compartilhados, só para fazer parte do grupo, do círculo fechado. Mas na essência, meu irmão, isso só revela a idolatria do nosso coração. Eu e você somos idólatras e estamos todos os dias, como a grande massa, nos curvando diante de estátuas de ouro e justificando as nossas idolatrias, dizendo que estamos fazendo o que estamos fazendo, porque senão isso vai nos custar muito caro. Onde você tem deixado de perseverar? Cedendo aos poucos, dizendo, só desta vez, só mais um pouco.
Amanhã eu mudo, amanhã eu saio desse trabalho que está me exigindo mentir. Amanhã eu saio deste grupo, amanhã eu paro de fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, perseverança é uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias quando a trombeta soa, nos convidando a nos curvar diante das imagens de Nabucodonosor. Não é algo isolado, não é de domingo apenas, quando você veste sua roupa de crente, quando você passa o seu perfume de crente, quando você pega a sua Bíblia de crente. Não, esquece esses estereótipos. Deus nos chama para sermos perseverantes lá aonde eu e você estamos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Deus nos chama para ser perseverantes quando vamos entregar o nosso imposto de renda. Deus nos chama para sermos perseverantes quando a gente recebe aquela mensagem de WhatsApp que a gente não precisa, mas a gente tem aquela coceira no coração para responder. Quando os olhos de ninguém nos vê e a gente pode acessar aqueles sites estranhos. Perseverança fiel, quando todos cedem, não é uma decisão que se toma uma única vez, mas é uma decisão que eu tomo todas as vezes quando ouço a trombeta tocar, me convidando a me ajoelhar. Pode parecer sutil, pode ser distorcido, você sabe identificar a que Deus você serve e a quem você tem que se curvar. Agora tem uma segunda verdade aqui. A perseverança fiel não faz barganhas, e ela sempre terá custo, e você precisa ter ciência disso. A perseverança que não se curva, ela sempre terá um custo, e ela não tem negociação, não faz barganhas. Dos versículos 8 até o versículo 18, a história vai se estender. E ela vai se estender da seguinte forma. Quando essa multidão se ajoelha, o que acontece? 3 homens não se ajoelham. Tá? Dos versículos 8, 9 e 10, você vai ver a história desses homens. No versículo 12, eles vão aparecer com seus nomes. Olha o que está escrito. Alguns homens observaram que esses homens não se curvaram e foram lá e falaram com Nabucodonosor. Fofoca, maledicência. Foi lá e contaram para o rei. Eles tinham inveja de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E no versículo 12, olha o que eles falam. Há alguns que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos. Eles não dão atenção para o Senhor. Olha como que isso é chato. O Senhor é o rei da Babilônia e esses caras não te dão ouvidos. Onde já se viu uma coisa dessa? Não é possível, né? E eles não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que você mandou erguer. O que acontece com um rei envaidecido, narcisista, que construiu uma imagem de ouro gigantesca porque ele quer ser o poderoso? Ele ficou furioso. Ele ficou envaidecido e furioso. E aí no versículo 13 está escrito aí, olha. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar esses 3 homens. E aí ele pergunta, é verdade que isso aconteceu, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vocês não prestaram culto aos meus deuses, não se prostraram à minha imagem? Antes que esses homens respondessem, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Olha como eu sou misericordioso. Olha como eu sou bonzinho. A cultura diz isso para a gente. A gente é bonzinho, você pode ser crente. Você pode, você só não pode ser crente aqui. Você pode fazer da sua religião o que você quiser. Você pode fazer da sua fé o que você quiser. Você pode ir no domingo para a igreja, olha que legal. Mas não venha escrever o que você pensa e a sua fé aqui, defendendo o que você acredita. Porque isso não é tolerável. Mas olha como eu sou misericordioso, no seu domingo você pode ir para a igreja. Aí então, o Nabucodonosor diz para ele o seguinte, olha, eu vou tocar novamente as músicas, e quando eu tocar as músicas, vocês têm uma nova oportunidade de se curvar. E é bom que vocês façam isso. É bom que vocês se curvem.
É bom que vocês se calem, é bom que vocês se curvem diante da cultura desse mundo. Não vem querer dar uma de crente aqui não, ok? Porque senão vai ficar perigoso para vocês. É quase uma ameaça, é uma ameaça. Então, esses homens dizem o seguinte para Nabucodonosor, olha que interessante, no versículo de número 16. Ao ouvirem a ameaça, eles dizem o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha que curioso, meus irmãos. Esses homens estão sendo ameaçados pelo rei novamente. Nessa oportunidade vem seguida de uma nova ameaça. Se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos. Ou seja, essa ideia cultica e adoração, Nabucodonosor chegou à ideia de que ele era maior do que o próprio Deus. A fidelidade, meu irmão, ela sempre vai colocar um alvo nas nossas costas. A perseverança sempre vai colocar um alvo nas nossas costas, quando eu e você decidimos não nos curvar. E quando você permanece em pé diante de uma imagem, você precisa estar disposto a enfrentar o custo disso. Você precisa estar disposto a entender que isso vai custar caro para você. Mas olha, esses homens não estão dispostos a advogar por Deus. Esses homens, no versículo 16, quando respondem a Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, esses homens estão dizendo o seguinte, olha, eu e os meus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não vamos discutir sobre o que fizemos ou o que não fizemos. Ou seja, olha Nabucodonosor, sabe o que é? Eu estou com uma dor nas costas aqui, é por isso que eu não ajoelhei. Sabe, meu nervo ciático aqui tá pegando, e foi por isso, deixa eu ficar de pé. A gente não precisa barganhar, a gente não precisa negociar para manter a fé, a gente é íntegro, a gente é sal, a gente é luz, a gente é chamado para tocar a realidade a partir dos nossos valores e dizer quem nós somos. Então, meu irmão, nós precisamos entender que perseverar até o fim implica em não barganhar, em não negociar, em não tentar justificar aquilo que não precisa ser justificado. Você não precisa dar explicações por que deixou de fazer, por que não mentiu, por que não fez. Você não fez o que fez porque você é cristão. Porque você serve um Deus verdadeiro, e esse Deus não negocia o seu caráter, os seus valores, a sua santidade e quem Ele é, e o seu povo também não. E aí, nos versículos de número 17 a 18, vem o seguinte, esse valor que custa caro, que esses homens estão dizendo assim, nós não vamos discutir, pode jogar a gente na fornalha, ele fica mais evidente nos versículos 17 e 18. Porque nos versículos 17 e 18, esses homens, eles respondem a Nabucodonosor o seguinte, olha comigo, eu não vou discutir com você, é isso e acabou, e olha, se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Olha que interessante, esses homens sabem quem Deus é, Ele pode nos livrar. Ele pode fazer isso. Uma consciência clara de um cristão sobre quem Deus é importante para perseverar e permanecer fiel. Eu sei quem Deus é, eu o conheço, eu sei da sua santidade, eu sei do seu poder, eu sei quem é o meu Deus, e por isso eu sei que Ele pode livrar-nos. E aí depois de uma consciência que sabe quem Deus é, ela se revela em confiança. Olha o restante do versículo 17. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Ou seja, eu sei quem Deus é e é por isso que eu ajo como ajo. Eu sou teu povo, eu sou seu servo. E Ele vai me livrar de quem você é. Ele vai me livrar das tuas mãos. Agora, olha o versículo de número 18, irmão. Tem uma conjunção aí adversativa. Tem um mais. Mas, se Ele não nos livrar, e isso aqui é um soco no nosso estômago, mas se Ele não nos livrar, saiba, tome conhecimento
Anote aí, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A resposta desses homens para Nabucodonosor, irmãos, é uma confissão que deve marcar a minha e a sua vida. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Mas se não fizer, se Ele não nos livrar, Ele continua sendo quem Ele é. Não importa o que aconteça conosco. Não importa as fornalhas que você tenha que entrar e ser lançado, por perseverar fiel até o fim. Não importa se você vai ter que passar por dificuldades por manter o nome do Senhor Deus santo e íntegro por causa do teu testemunho. Não importa, meu irmão, porque quem sabe quem Deus é, sabe o que Ele pode fazer. Mas a sua fé não está depositada num Deus que faz, mas num Deus que é. Então, nossa fé não é consistente naquilo que Ele pode fazer, mas naquilo que Ele é, em seu senhorio, em quem Ele é. Então, isso significa que, independente dEle fazer ou não, nós não nos curvaremos, porque Ele continua sendo Deus. Há uma teologia barata sendo pregada aí fora, que diz o contrário para mim e para você. Ela diz para mim e para você que Ele é leão e você é leãozinho, que Ele é rei e que você, então, é dono de todas as coisas, porque Ele é rei de todas as coisas, que você tem que determinar, colocar a tua mão, que você não pode aceitar, que você tem que trazer para a existência. Meu irmão, isso é mentira. Isso é uma mensagem mentirosa, desgraçada, não é a notícia do Evangelho. A notícia do Evangelho é que eu e você precisamos ter clareza, que precisamos estar dispostos a permanecer fiéis até o último suspiro, ainda que Ele não nos livre das fornalhas que eu e você entremos, por permanecer fiel ao seu nome. Servimos a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, e não há barganhas com Deus. Essa história lembra as duas grandes orações que existem. A oração que Jesus ensinou. E quando Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar dizendo: todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Mas também nos lembra a oração que foi feita no Éden, quando Adão e Eva decidiram não fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua própria vontade. E no final das contas, meus irmãos, só existem duas orações que você pode fazer. Ou no final das suas orações, quando você apresentar-se diante de Deus e orar por aquilo que você precisa, você terminará os seus pedidos, as suas orações petitórias, dizendo: Senhor, é isso que eu preciso, é isso que eu gostaria, todavia seja feita a tua vontade. E ainda que as coisas não aconteçam como eu gostaria, o teu nome vai ser engrandecido, o Senhor vai cuidar de mim, eu não sei como as coisas vão ser, mas faz tua vontade, Deus vai cuidar de você, o Senhor vai cuidar de mim. Ou eu e você vamos orar: é isso que eu quero, é isso que eu preciso, e seja feita a minha vontade. E se não for feita a minha vontade, Deus é um estranho para mim. A pergunta que eu e você devemos fazer, então, é: que oração eu e você estamos fazendo? Porque eu não tenho dúvida que o que vai cuidar de você no meio das fornalhas e das ameaças não é o teu currículo, não é o teu diploma, não é o teu cartão black, não é o teu dinheiro, não é o teu carro, não é nenhuma dessas coisas. O que cuida de você no meio do caos é permanecer fiel, ainda que isso te custe. Ainda que isso custe muito caro para você. Eu lembro do meu orientador, num momento muito difícil da minha vida, que eu estava lidando com momentos escuros, sem saber o que fazer, e meu orientador, o Ziel, disse assim: cuida do teu caráter, Deus vai cuidar da tua reputação. Cuida de quem você é. Cuida de ser fiel ao teu Deus, cuida de permanecer e perseverar fiel.
Deus vai cuidar da tua reputação. Deus vai cuidar da sua vida em todo e qualquer lugar. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das árvores do campo. Deus vai cuidar de você. Persevera, não cede às tentações. A pergunta que fica para mim e para você é se a nossa perseverança tem limites. A gente persevera até que ponto? Até a página 2? Até onde você está disposto a manter sua fidelidade? Quando o custo se tornar alto demais, será que eu e você ainda estaremos de pé ou estaremos curvados diante da imagem de Nabucodonosor, das imagens desse tempo? Quando você, meu irmão, se recusa a se curvar, sua perseverança revela ao mundo, aos outros, que há um Deus digno da sua fidelidade, que há um Deus que é digno da sua perseverança. O seu testemunho revela ao mundo que há um Deus que é digno de toda a santidade, de toda o testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Por fim, a perseverança, ela não é fácil, eu reconheço. E ela não é fruto da nossa capacidade humana. Não, não é. Esses homens não são bons, e por isso bonzão, estão ali querendo se aparecer para toda a Babilônia. Não. Nós não perseveramos diante das nossas circunstâncias da vida porque somos bons. A perseverança, ela é sustentada pela presença de Deus na nossa vida. E você precisa ter certeza disso. Olha o que acontece do versículo 19 até o final. Do versículo 19 até o final, Nabucodonosor fica furioso, e aí o que ele faz? Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ninguém pode se meter com Nabucodonosor, porque se meter comigo, se entrar no meu caminho, vai ser destruído. Aqueça a fornalha mais do que ela está, 7 vezes mais. E mais do que isso, amarrem esses homens para que eles não possam se livrar, para que eles não tenham como escapar. Isso foi feito. Ele escolhe 3 homens fortes para levar Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha. E esses 3 homens mais fortes que vão até a fornalha, só de chegar perto e arremessar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morrem. Eles morrem só com o calor da fornalha. Eles não entraram na fornalha. Os soldados que obedeceram cegamente o ídolo do seu tempo, que se curvaram a Nabucodonosor, que se prostraram diante dele, morreram pelo calor das chamas. Eles acreditavam que se eles se curvassem, eles poderiam salvar suas vidas, mas eles foram mortos pelo sistema que eles serviam. Deixa eu te dizer uma coisa, qualquer ídolo vai exigir de você sacrifícios que vão custar muito caro de você. Qualquer ídolo que não seja o teu Senhor, Deus, vai exigir algo de você que vai te custar muito caro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quem se curva aos ídolos sempre acaba encontrando destruição na sua vida. Mas aqueles jovens entraram no fogo, mas eles não estavam sozinhos. Olha o que acontece no versículo de número 24 e 25. Aquele rei, ele se levanta e ele faz uma pergunta. Não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha de fogo? E os homens respondem, sim, rei, foi 3 homens que nós lançamos. E o rei exclamou, mas olhem, versículo 25, nós lançamos 3 homens, mas eu estou vendo 4 homens desamarrados. Não estão amarrados mais, estão desamarrados. O fogo não os queimou, apenas queimou as amarras que estavam sobre eles. E eles estão ilesos, andando pelo fogo. E olha que surpreendente, não são 3, são 4 homens. O 4 se parece com o filho dos deuses. Olha que maravilhoso, irmãos. Aqui na teologia nós chamamos isso de cristofania ou teofania. É uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. A Trindade sempre existiu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde a eternidade. Eles estavam juntos desde o início na obra da criação.
Cristo, ele aparece mais exclusivamente para a gente no Novo Testamento. Mas aqui, no Antigo Testamento, há algumas aparições do próprio Cristo. Aqui é uma delas. Então, esse quarto homem, quem é que tem a aparência de um filho dos deuses? É o próprio Cristo, andando com esses homens no meio do fogo e da fornalha. E sabe o que isso mostra para a gente? Primeira coisa, a presença de Deus está com esses homens. Todas as vezes que eu e você perseverarmos fiéis no meio do caos, que exige a nossa fidelidade, não nos curvarmos, o que eu e você podemos ter certeza? Não estaremos sozinhos. O Senhor Deus estará conosco. Não importa a fornalha que você tiver que entrar, a presença de Deus sempre será contigo, te cuidando em toda e qualquer situação. Porque olha o que aconteceu nos versículos 26 e 27. Esses homens estavam lá ilesos. E aí Nabucodonosor chama eles para fora. E quando chama, eles saem sem nenhum arranhão, sem nenhuma queimadura. E aí todos os outros, os sátrapas, os prefeitos, se aproximam deles para ver se aquilo era verdade. E quando se aproximam deles, eles percebem, olha o versículo de número 27. Eles comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Segunda coisa que você precisa entender, a nossa perseverança é sustentada pela presença de Deus e ela é preservada. Deus, na sua presença, não permite que eu e você seja consumido. Não importa o que aconteça, não importa se o que vem é o desemprego, não importa se o que venha são lutas difíceis, você será preservado no meio do caos, porque a presença de Deus cuidará de você. Nenhuma das suas roupas foram queimadas, não foram chamuscadas, nenhum fio de seu cabelo foi queimado. Sabe quem fez isso? Não foi a força do braço daqueles homens, não foi o diploma deles, não foi a ousadia deles, foi a fé daqueles homens. Em quem? No seu Deus. E por isso eles perseveraram até o fim. Persevera, meu irmão. Persevera, ainda que isso custe caro para você. Porque Deus não vai te deixar sozinho e Ele vai preservar a sua vida no meio do caos. E por fim, o que acontece? Olha o versículo de número 28. A presença e a preservação de Deus e no final a promoção. Olha que interessante. O testemunho daqueles homens faz com que toda a Babilônia glorifique a Deus. Olha, Nabucodonosor disse então: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Olha o que eles fizeram: desafiaram a ordem do rei, foram insubmissos, subversivos, preferindo abrir mão da sua vida, perseveraram. Eles perseveraram e não prestaram culto e adoraram a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, língua, nação, que disser alguma coisa contra o Deus deles, será despedaçado. Meus irmãos, Deus transforma nossas provações em testemunhos para a glória do seu nome. Não é sobre você, é sobre Ele. Ele está contando uma história de quem Ele é, do que Ele pode fazer sobre e por meio de você, a fim de que o seu nome seja conhecido. Talvez hoje você esteja na sua própria fornalha. A pergunta não é se Deus vai impedir o fogo. Talvez Ele não impeça. Talvez você vai passar por coisas difíceis. Eu passo por coisas difíceis. Você esteja passando hoje. Mas se você vai perseverar, é a grande questão. E se você perseverar confiando que Ele estará lá dentro com você, então, meu irmão, você pode ter certeza que a sua presença vai preservar a sua vida
vida em toda e qualquer situação. E no fim disso, Deus será glorificado. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha que maravilhoso. O fogo que consumiu quem servia os ídolos, aqueles homens, é o mesmo fogo que se torna palco para a glória de Deus na vida daqueles que perseveraram até o fim. O fogo consumiu os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas esse mesmo fogo é o fogo que faz com que o nome de Deus seja glorificado através da perseverança de homens fiéis. Quando eu leio essa história, a gente não pode esquecer que ela aponta para algo muito maior. Muito maior. Os 3 jovens que nós lemos aqui não foram os únicos a enfrentar o fogo. Eu e você não somos os únicos a enfrentar fornalhas de fogo. Séculos depois desses 3 jovens, outro justo também foi lançado numa fornalha de fogo, numa fornalha de ira. Mas dessa vez, esse justo, ele não estava acompanhado, como esses jovens estavam. Ele estava completamente sozinho. Na cruz, no Gólgota, no Calvário, Jesus Cristo suportou o calor das chamas do meu e do seu pecado, as chamas do juízo que eu e você merecíamos, e ele suportou isso sozinho. Ali não houve um 4º homem para livrá-lo, porque ele mesmo era o Deus que estava nos salvando da fornalha dos nossos pecados. Ele sofreu sozinho para que quando nós estivéssemos diante das nossas fornalhas e de todas as tentações que exigem que eu e você se ajoelhemos diante delas, que nos curvemos, por mais distorcidas que elas sejam, que clamam pela nossa fidelidade, que eu e você pudéssemos ter a certeza que não precisamos nos ajoelhar, porque jamais enfrentaremos estas coisas sozinhos. E por quê? Porque ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. O nosso Salvador entrou no fogo definitivo e venceu para que hoje você possa perseverar, sabendo que ele caminha ao seu lado, te preservando em toda e qualquer situação, todas as vezes que você decidir permanecer de pé, para que o nome dele seja glorificado. Se você hoje tem se curvado diante de algumas vozes, se por acaso algumas propostas têm sido tão sutis que você nem percebeu e você se curvou, mas se hoje você quer mudar, você quer se erguer e se colocar de pé sempre que ouvir o som das músicas que clamam pela nossa fidelidade, porque você sabe que ainda que isso custe caro, não importa o que aconteça, ele continuará sendo Deus. Eu quero te convidar a orar comigo essa noite e entregar sua vida, sua total dependência na mão dele, dizendo: Senhor, por teu Espírito, me ajuda a perseverar até o fim, até que o Senhor volte. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor. Obrigado por hoje. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque no mundo que vivemos, são muitas vozes que clamam pela nossa fidelidade. Eu me curvo diante de muitas vozes que clamam pela minha fidelidade, Senhor. Às vezes eu nem percebo, e lá estou eu de joelhos diante dos ídolos do meu coração. Alguns eu até conheço, mas ainda assim eu quero. Perdoa os meus pecados. Perdoa a idolatria do meu coração, que deseja mais os deuses desse mundo do que ao Senhor.
Perdoa as minhas escolhas, que preferem mais as coisas criadas, porque acredito que nelas eu vou encontrar satisfação e contentamento do que no Senhor. Talvez seja essa a realidade dos meus irmãos também, nas suas vidas diárias. Perdoa-nos essa noite. Faz-nos sermos perseverantes até o fim. Quando ouvirmos os sons das músicas, dos instrumentos, das vozes que clamam pela nossa fidelidade, dá-nos um espírito de coragem, Senhor, não de medo. Dá-nos coragem para não nos curvarmos, porque talvez seja difícil. Talvez algumas coisas custarão caro. Talvez algumas decisões serão difíceis. E a gente vai ficar preocupado. Como será? O que vamos fazer? Faz-nos confiar em Ti, de todo o nosso coração. Que a nossa confiança não seja apenas com os nossos lábios, mas que ela seja fruto da nossa convicção de quem Tu és. Porque aí, Senhor, não importa o que aconteça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não hajam vacas nos currais, nós louvaremos o Teu nome, nós Te engrandeceremos, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem Tu és, o Deus que nos salvou de quem éramos, homens perdidos e caídos, separados de Deus, e que agora são chamados à mesa da comunhão, justificados por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Nos ajuda a permanecermos de pé. Por Teu Espírito, preserva o Teu povo. Por Teu Espírito presente, promove o Teu nome, Te glorifica, glorifica-Te em tudo, Senhor. Faz-te glorificado. É assim que oramos essa noite. Gratos, em nome de Jesus. Amém.